Meus amados, é triste essa notícia aqui, mas eu tinha que fazer esse vídeo. Tá certo? Olha, você conhece o evangelista Sandro Márcio, que é meu amigo, faz anos que eu conheço ele. Graças a Deus, nunca tive problema com ele, tenho o maior carinho por ele, respeito por ele, pela esposa dele, pela família dele. Infelizmente, meu irmão, aconteceu algo que meu irmão me deixou muito triste quando eu descobri, quando pessoas aqui no canal escreveram aqui nos comentários, e eu fui conversar com ele, né? E eu queria que isso fosse até mentira, isso que as pessoas escreveram aqui. Eu queria que fosse mentira, que fosse mal entendido. Mas eu fui ver no canal dele e vi um vídeo dele que eu vou deixar aqui para vocês. Ele perdeu a sua companheira, a sua esposa, a irmã Valéria. É uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito por ele e pela esposa dele, a irmã Valéria, que Deus a tenha em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês aí, ele contando em prantos o que aconteceu, o desespero dele. Mas antes disso, eu quero deixar um versículo para mim e para a sua meditação. Romanos 14:8 diz assim a palavra de Deus: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. A irmã Valéria, meu irmão, era um exemplo de mulher de Deus. Era um exemplo de mulher de Deus. A Bíblia não diz que a mulher sábia edifica a sua casa? Era a irmã Valéria. Às vezes o irmão Sandro estava de um jeito, era a irmã Valéria, Sandro. Muitas vezes ele fazendo live lá, a irmã Valéria chamava ele, Sandro. E ele ouvia muito a irmã Valéria, viu? Ele ouvia muito a irmã Valéria. Estava numa luta muito grande, passando por um problema muito complicado do coração. Mas ela ali de pé, acreditando em Deus, confiando e não perdeu sua fé. Tem muitas pessoas que abandonam até Cristo por menos, meu irmão. Mas a prova que ela estava passando era muito grande. Mas eu nunca vi a irmã Valéria reclamando de nada. Eu sempre vi ela falando de Jesus. Falando de Jesus. E eu tenho o maior respeito e carinho pelo irmão Sandro e que Deus a tenha a irmã Valéria também, que foi um exemplo de mulher de Deus, uma grande serva de Deus. Viu? Fique aí com o vídeo do evangelista Sandro, eu tinha que trazer aqui, eu peço para vocês aqui, em nome de Jesus, que a gente ore pela vida dele. Peço a você aqui que a gente se une em oração pela vida dele, porque ele está precisando nesse momento. Que era amiga dele, era a companheira dele, era quem estava com ele para cima e para baixo, sempre do lado dele, nos momentos bons, nos momentos ruins. Ela sempre esteve do lado dele, ele teve problema de saúde e ela estava lá do lado dele, sempre dando força a ele, sempre apoiando ele. Entendeu? Então ele deve estar sofrendo muito. E então que a gente se une em oração pela vida dele. Hoje de manhã eu estava conversando com ele, que eu estou sem forças e tal. Que Deus dê força a ele, que Deus o fortaleça, porque ele não venha cair numa depressão profunda, que ele não venha cometer nenhuma loucura. Deus. Deus. Meus irmãos, vocês me ajudou demais. Tô despedindo de vocês. Vocês me ajudam. Glória a Deus pelas palavras do nosso irmão, palavras de consolo do nosso irmão. O Espírito Santo falou conosco todos, e que Deus continue sempre abençoando o irmão Eric, o Eric Ribeiro. Ele é muito meu amigo, assim como o pastor Sandro e a irmã Valéria. A gente tem contato deles, a gente conversa com eles. São pessoas que muitas vezes oraram ao Senhor, clamaram a Deus pela minha vida e pela vida do irmão Eric Ribeiro. E eu creio que eles também oram por muitas pessoas. Irmã Valéria é uma pessoa que sempre orou a Deus por mim e pelo irmão Eric Ribeiro.
principalmente quando ele e ela não me vê muito tempo no YouTube, já sabem que eu não estou em casa, estou em missão. Então, estão sempre enviando mensagem: irmã, está tudo bem, a irmã precisa de oração. Então, são nossos amigos. Mas antes, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Eric Ribeiro. Vê-se a tristeza, né? Ele sente a tristeza e nós também sentimos essa tristeza. O irmão Eric Ribeiro é um irmão com um coração muito enorme, um coração segundo o coração de Deus. Eric, ele tem muito amor pelas pessoas e principalmente pelos seus amigos. O Eric Ribeiro, ele tem um coração grato aos seus amigos. Grato, muito grato aos seus amigos. Aleluia. Mano, só queria deixar essa palavra, eu sei que tu sabe, e que Deus abençoe sempre a sua vida. E eu também te abençoo e te amo em Cristo Jesus. E nós nos compartilhamos da mesma tristeza, né? Porque não é um momento de alegria, visto que o nosso irmão, esse acontecimimento se abateu sobre a vida dele. Mas em tudo damos glórias ao Senhor. Aleluia. O Sandro Márcio, ele é o nosso amigo. A gente fala nosso amigo, ele não é só nosso conhecido. No YouTube, nós temos contato do pastor Sandro Márcio, nós temos contato da nossa irmã Valéria, que já partiu no Senhor. Então, ele é uma daquelas pessoas, e o seu marido também, que é o nosso irmão, o nosso amigo em Cristo, o pastor Sandro, está sempre preocupado com o Eric, está sempre preocupado comigo, e eu quero que Deus abençoe muito o pastor Sandro, já que falei com ele assim que eu soube, demorei um pouco para entrar em contato com ele, por causa da obra aqui, mas assim que eu soube, tirei uns minutos e enviei mensagem, enviei áudio, já conversei com ele ontem também. Então, nesse momento, o nosso irmão em Cristo, o nosso amigo em Cristo, precisa do nosso apoio, precisa muito do nosso apoio. Amizade é isso, amizade é compadecer-se do outro. O seu amigo, quando o seu amigo está em algum sofrimento, quando o seu amigo está enfrentando alguma barreira, devemos nos unir, porque somos diante do Senhor como um só homem. Essa mulher é uma mulher virtuosa, eu não tenho nada assim para falar dessa mulher. Essa mulher foi minha amiga, foi amiga do Eric, foi amiga de muitas pessoas, é uma mulher virtuosa. A gente não vê essa mulher em contendas, essa mulher enfrentou muita coisa, a gente nunca viu essa mulher carregando inveja de outro no coração. Então, é uma irmã assim que a gente tem prazer. A gente tem prazer em falar dela, tanto ela como o marido. Aleluia. Que Deus abençoe o pastor Sandro. Nesse momento, só o Espírito Santo pode confortar o coração dele. Quem já perdeu alguém na vida, alguém que a gente ama muito, a gente sabe, né? Quando o meu pai partiu, e antes de partir, a revelação já veio. No dia que eu recebi a revelação, eu caí de joelhos, liguei imediatamente para saber: pai, está tudo bem? Ele disse: está tudo bem. Mas Deus já revelou. Meses depois, Deus recolheu o meu pai. E antes de recolher, eu tive um sonho e eu falei com uma irmã. Na altura eu tinha contato dessa irmã. Essa irmã é portuguesa, está em Portugal. Ela tem o canal no YouTube também. E essa irmã, ela ouviu de mim, eu narrando que eu sonhei que o meu pai estava partindo, porque eu vi tudo quando ele estava subindo de vestes brancas. E eu fiquei assim. Dia seguinte, quando fui na igreja, o profeta disse: não adianta você tentar impedir, você está a impedir, Deus já trabalhou, Deus vai levar o teu pai. Gente, é muita coisa na minha cabeça. Naquela hora eu caí de joelhos, eu perdi força, porque o meu pai, além de Deus, era tudo para mim. Eu sou muito amiga da minha família, e eu e o meu pai, meu Deus do céu. E vocês sabem como são os pais, né, com as meninas, né? Então o meu pai, assim, eu sou assim bebê da família, né? E aquela revelação foi uma revelação muito difícil, embora eu já tinha visto no sonho, contei para as pessoas mais íntimas, mais próximas. Eu fiz questão na minha mente de não querer acreditar naquilo, embora sabendo que eu vi. Mas quando o profeta falou isso, eu caí de joelhos, eu não queria, né? Não queria aceitar. Eu vim para casa, deitei no chão e Deus disse logo: não adianta impedir. Você tentou muitas vezes impedir, mas agora acabou. Deus prolongou o tempo, mas por causa da tua intercessão, por causa do teu choro, Deus ainda lhe deu um tempo de vida. Então, agora chegou a hora, não adianta. Quando o profeta disse não adianta, ele foi para a glória.
ele foi para a glória. Mas o meu pai ainda estava vivo e ele repetia isso, ele foi para a glória, ele foi para a glória, ele foi para a glória. Então aquilo que Deus falou, no mês aconteceu. Então eu sei o que é perder alguém que nós amamos. Então eu vejo muito isso também, o pastor Sandro, Deus, ele deu um tempo para a irmã Valéria, né? Eu creio que era para recolher ela já desde a última cirurgia que ela fez, mas por causa das orações, da intercessão do pastor Sandro, Deus fez exatamente com ele o que ele fez comigo, dar tempo, como deu tempo ao meu pai por causa das minhas intercessões. Deus permitiu a irmã Valéria ter aquele momento de lazer com o seu marido, foram à praia, ela nunca colocou pé na praia, foram à noite para ver o temor dessa mulher. Essa mulher é uma mulher que temia o Senhor, ela temia pecar. Essa mulher, ela viveu a palavra de Deus, aleluia. E essa mulher, como o nosso irmão, pastor Eric Ribeiro disse, é uma mulher virtuosa, é uma mulher que honrou o seu marido e o marido honrou a sua esposa. Eu tenho um áudio que o pastor Sandro me mandou, ele cortar o coração, ele pede orações, ele diz: irmã Ivete, eu perdi a melhor amiga, eu perdi a minha melhor companheira, eu perdi a minha mulher. Parte o coração, ele não tem força para nada, mas o Senhor Jesus vai lhe dar força. Então nós, tantos que estão lá no Brasil, que acompanham pelo mundo inteiro também, como também as pessoas que conhecem o pastor Sandro, conheciam e a sua esposa, a nossa irmã Valéria, junto conosco, estamos unidos em oração em prol desse irmão, em prol da sua família. Que Deus conforte o coração do nosso amigo, amém. Eu estou orando direto pelo pastor Sandro, pela família, e isso me entristeceu muito, porque eu tenho um grande amor muito pelas pessoas. Quando eu tenho contato com essas pessoas, mesmo estando de longe, pessoas que oram por mim, pessoas que têm amor pela minha vida, eu tenho sempre esse amor, muito amor por eles, pelos meus amigos. Eu gosto muito e amo muito os meus amigos em Cristo Jesus, e quando algo se abate sobre eles, eu fico muito triste. E quando uma irmã me ligou lá do Brasil, falando: irmã, o pastor Sandro, eu não queria que ela falasse, porque do jeito que essa irmã, ela é muito minha amiga, ela, o jeito que ela falava, eu sabia logo que aconteceu alguma coisa. Eu estava no meio das pessoas, não queria me abater. Eu disse: não, eu vou te ligar daqui a pouco, dá-me só 10 minutos. Separei 10 minutos e fui conversar com ela. A gente ficou muito triste, ela ficou muito triste a saber, a irmã Ana, a pastor Sandro Márcio, a irmã Ana, que é minha amiga, a Suzy, a Cris, a gente ama muito vocês, a gente está muito triste, mas no nosso espírito, a nossa humanidade está triste, né? Na verdade, a nossa humanidade sempre fica triste com a separação, mas no nosso espírito, quando alguém é salvo, a gente sente, o nosso espírito testifica, aleluia, e nós temos plena certeza de que a irmã Valéria descansa no Senhor, assim como diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse 14:13. Felizes os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, o Espírito Santo diz, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. E nós temos plena certeza que ela está no repouso eterno. É claro, na nossa humanidade a gente vai chorar, porque é isso. Às vezes também eu sinto saudades do meu pai biológico. Eu sou filha assim muito amada, muito querida. Ele amava os filhos, amava sobretudo. Eu diria que ele amava mais os amigos dos filhos, os meus amigos, minhas amigas, do que nós. Ele já tinha aquele amor, aquela coisa toda pelos filhos, aquele cuidado. Ele é um homem que sempre cuidou dos seus filhos e cuidou dos meus amigos. Por isso, os meus amigos sempre chamam os meus pais de papá, mamã. O nosso tio também é tonton. Tonton significa tio, né? Tonton em francês. Todos os meus amigos nunca chamaram o meu pai pelo nome próprio, o meu pai biológico pelo nome próprio, ou a minha mãe pelo nome próprio. Sempre chamam de mamãe ou papá, sempre. E é isso aí, a gente sente saudade. Imagina o pastor Sandro, que isso acabou de acontecer esses dias. Que Deus lhe dê força. E nós, os amigos, nós não vamos abandonar o pastor Sandro, porque além de ser o nosso irmão em Cristo, pastor Sandro é o nosso amigo, e nós, eu repito, temos contato direto com ele. É o nosso amigo, e ele ora muito por nós. Chegou o tempo também de nós retribuirmos e orar por ele. Então que fica aqui todo o nosso carinho, amor e compaixão, né? A gente está junto com o pastor Sandro. Que Deus abençoe a família, abençoe você também que lembrou dele, que você que ama ele. Amém?
Você ama, por isso você lembrou dele com o amor de Jesus Cristo sem hipocrisia. Amém? Porque na palavra do Senhor diz que o amor seja sem hipocrisia. Amém? Jesus Cristo é o Senhor e Ele nos abençoe.